Olá! Neste vídeo eu quero trabalhar com você sobre provedores externos no SGA, no Sistema de Gestão Ambiental. Eu vou usar esse termo, que é um termo novo agora, apresentado pela nova ISO 14001-2015, também usado na ISO 9001, nova versão. E vale a pena a gente discutir alguns aspectos normativos. Eu vou até usar minha norma agora aqui para conversar com você, porque eu acho muito importante para a gente seguir numa gestão eficaz desse tipo de empresa. Primeiro ponto, a ISO 14001 traz no requisito 8.1 esse conceito. Esse conceito segue a linha anterior da 14001, versão 2004, onde coloca dentro de controle operacional esse tipo de empresa. Se você for na ISO 9001-2015, você vai perceber que tem um requisito apropriado para provedores externos. Mas o conceito é o mesmo, tanto que o 8.1 da 14001 é um requisito grande, não é um requisito pequeno. Eu começo com uma frase aqui interessantíssima para falar para você que, onde ele segue aqui com esse raciocínio. A organização deve assegurar que os processos terceirizados sejam controlados ou influenciados. O tipo e extensão de controle ou a influência a serem aplicados ao processo ou processos devem ser definidos dentro do seu SGA. Então, assim, qualquer processo que eu terceirize, então, note o seguinte, antigamente, isso não ficava tão claro na norma. Então, se eu vou terceirizar um processo produtivo, eu já tenho que ter um controle sobre esse provedor externo, até considerando o conceito de ciclo de vida que a norma estabelece para a gente. Então, eu tenho que ter algum controle sobre ele. Esse controle, no foco da ISO 14001, não é voltado à qualidade do produto, percebam isso, e sim no atendimento a requisitos legais, no atendimento a toda a parte de gerenciamento de resíduos, por exemplo, legislações, comportamentos adequados e obviamente, excelentes de meio ambiente. Então, se você terceiriza, por exemplo, um processo terceirizado que é altamente poluidor, é uma galvanoplastia. Existem galvanoplastias muito sérias no Brasil, tem outras que precisam de melhoria, porque é um processo que é um processo químico, de banho. Tem que ter uma ETE, uma estação de tratamento de efluentes industriais específica, um controle de gases muito bem feito. Mas, por exemplo, se você na tua empresa terceiriza a galvanoplastia, esse tratamento superficial de alguma peça, você, dentro da nova ISO 14001, tem que estabelecer controles mais próximos, mais bem organizados para isso. E aí vem o próximo parágrafo. Coerentemente, com a perspectiva de ciclo de vida, a organização deve. Aqui vem, ela discorre da letra A à letra D, basicamente uma orientação de como que você deve tratar esse provedor externo, no foco da ISO 14001. Na letra A, estabelecendo controles apropriados para assegurar que os requisitos ambientais sejam tratados. A letra B, determinando quais são esses requisitos ambientais, por exemplo, de aquisição de produtos. Letra C, comunicando os requisitos ambientais. E letra D, considerando a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais. Note que você está influenciando eles a pensar em risco ambiental. Se tiver algum evento, que tipo de impactos pode acontecer? Você, neste momento, influencia o teu provedor externo numa visão de risco. Eu não vou me detalhar muito no requisito, porque eu convido que você leia o requisito normativo para se aprofundar, mas eu quero falar um pouco dessas empresas. E é importante que esse é o foco do nosso treinamento, como desenvolver essas organizações. A norma pede, então, que a gente se aproxime dessas empresas, porque elas são potencialmente poluidoras, elas estão vinculadas à sua empresa e elas precisam sim de cuidado, precisam sim de atenção. Normalmente essas empresas são mais simples. Você é uma grande empresa, se você é uma grande empresa e tem gerenciamento de meio ambiente profissional, você subcontrata ou você chama esses provedores externos para trabalhar com o quê? Gerenciamento de resíduos, são laboratórios que vão fazer as análises químicas, qualquer análise relacionada à sua organização. São empresas que possuem equipamentos apropriados para fazer, por exemplo, a medição de fumaça ou ruído, ou qualquer outra organização que você chame para apoiar, por exemplo, num desenvolvimento ambiental também, num treinamento ambiental. Note que essas empresas são empresas menores, na maioria das vezes, e são empresas que não têm uma carga de gestão tão forte. E aí, qual que é o problema disso? Você
contrata, né, você elege ali uma empresa para ser o gerenciador dos seus resíduos. Essa empresa, o resto da vida, vai ter que cuidar, né, do teu resíduo. E se um dia essa empresa falir, quebrar, ou os controles que eles tiverem ali daquele aterro não forem suficientes e efetivos, você paga pela remediação. Você pode não concordar com essa ideia, mas o juiz não, né, o juiz que vai trabalhar nesse processo, ele vai estabelecer culpa para você também. E o pagamento não é barato, são milhões na maioria das vezes. Então perceba a necessidade de você gerenciar bem esse fornecedor. De você fazer pelo menos uma visita para verificar o nível de gestão daquela empresa. Hoje, muitas empresas, sabe como que eles fazem para achar um aterro? É o mais próximo e mais barato. Liga e fala assim, aterro mais próximo, mais barato. Não pensam no risco, por exemplo, desse aterro, dessa empresa, não ter ali o mínimo necessário para te atender. Então, eu quero deixar uma dica aqui para vocês da necessidade de fazer uma pesquisa, fazer uma análise dessas empresas que vão prestar serviço para vocês em aspectos relacionados ao meio ambiente. E você não precisa fazer uma auditoria, mas uma visita técnica, uma visita de reconhecimento, para que você tenha segurança de que tudo aquilo que você está conduzindo, você está, obviamente, entregando para uma empresa séria, para uma empresa que vai desenvolver os aspectos de meio ambiente que você está subcontratando em alto nível. É comum, e eu já fiz isso já, porque alguns clientes nos contrataram para isso, de chegar nessas empresas, eles desconhecerem plenamente, não tinham nenhum conhecimento da legislação ambiental aplicável. Desconhecem, pessoal. Me fala como é que ele, um profissional, uma empresa que gerencia resíduo e não sabe a relação que ele tem aos requisitos legais brasileiros relacionados àquele tema. Aí você fala, não, mas o diretor da empresa lá sabe. Pessoal, a pessoa que está trabalhando ali no campo, ali na frente, também precisa ter esse conhecimento. E eu já fiz avaliações de fornecedores que eu me assustava ao ver que essas empresas não tinham o mínimo conhecimento. Não tinham nenhum tipo de navegação em temas mais elaborados de meio ambiente. Eu falo isso porque é uma realidade. E você deve gerenciar essas empresas porque você vai precisar delas no momento pior. No momento que tiver algum evento, algum acidente, algum sinistro, alguma situação de fiscalização, você vai precisar de documentação, você vai precisar do apoio deles ali naquele momento. E se eles são fraquinhos, eles são simplórios demais, você não vai conseguir se resguardar. Então, deixo aqui uma dica para vocês. Recomendo que você não precisa selecionar, você é uma grande empresa, tem lá 30 fornecedores ambientais, tudo bem, faça uma divisão dos mais importantes, visite ali os 10 mais críticos, os que têm maior contrato, os que têm maior possibilidade ali de problema, e aí você faz uma visita para esse tipo de empresa. Não precisa visitar os outros 20. No futuro, se você tem braço, tem mais recursos, você faz uma ampliação dessa visita técnica para esses outros fornecedores. Mas, por favor, considere a necessidade, a importância de ter essas empresas bem analisadas, se é o que tem, né? Existem regiões no Brasil aqui, que eu gosto de falar, que só tem uma empresa, não tem outro, é muito longínquo, no estado aqui que não tem, aqui em São Paulo tem bastante, mas você vai para um outro estado, né, do Brasil, talvez você não tenha ali no seu empreendimento, né, na sua empresa, uma organização que trate resíduos de uma forma diferenciada. Aumenta muito mais a necessidade de você visitá-lo. Então, você imagina que, mesmo ele sendo único, vá, pegue na mão dele, ajude-o a entender a legislação, avise-o que ele precisa atualizar uma licença ambiental ali 120 dias antes de vencer o prazo. Tem empresas que não sabem disso e deixam passar. Isso é pura incompetência, pura falta de conhecimento na área de meio ambiente. Porque se você não entrou 120 dias antes, meu amigo, você perde a sua licença ambiental. Aí você vai continuar mandando resíduo para uma empresa que não tem licença. Imagina a vulnerabilidade, imagina o risco empresarial para você sobre isso. Então note a necessidade de influenciar. Se aproxime desses fornecedores, porque você precisa disso. Se você não fizer, aumenta o risco empresarial, aumenta o risco da sua empresa e isso pode ter danos severos à sua marca
e, obviamente, aspectos financeiros. Espero ter ajudado você a pensar sobre esse tipo de empresa. Convido vocês a entrarem, tem outros vídeos aqui do nosso canal que fala sobre temas relacionados. O nosso e-book, que está disponível também na nossa página, fala um pouco sobre a mudança da ISO 14001 e a gente fala um pouco de risco, fala um pouco sobre esses temas lá também. Eu convido que vocês se aproximem mais das informações que nós passamos, que obviamente vai ajudar vocês nessa caminhada do conhecimento. Um abraço, sucesso aí para você e nos falamos. Até o próximo vídeo. Desenvolvemos o e-book da ISO 14001 2015. Esse documento vai ajudar você na busca do conhecimento e entender o que mudou na norma. Na descrição do vídeo abaixo você tem acesso ao link para download. Espero que o documento ajude você nos seus estudos. Um abraço.